Irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa manhã. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por ter enviado Jesus ao nosso mundo para a glorificação e a santificação das nossas vidas. Que você seja muito abençoado nessa manhã e para a glória de Deus Pai, que nós possamos entrar na presença dEle com orações e também lendo a Tua Palavra e nos devocionando a Ele. Convido você a fechar os seus olhos, nós vamos começar essa devocional diária orando ao Senhor, buscando a face dEle. Então, que você que pode, feche seus olhos. Senhor nosso Deus, graças te damos nessa manhã, porque o Teu nome, Senhor, nós vamos exaltar nessa manhã. Vamos exaltar através do Teu Espírito, que nos convence do nosso pecado, que nos leva a uma intimidade, um relacionamento com o Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações hoje e que nós possamos reconhecer nossos pecados e ir até o Senhor para a remissão desses pecados, ó Pai. Conosco nessa manhã que nós pedimos, no nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, então, nessa semana nós estamos vivenciando aí e aprendendo sobre o tema A Dinâmica do Pecado, o Auto-Engano e a Esperança do Evangelho. Nós estamos aí nesses 3 últimos dias da semana, antes do domingo, estamos vendo sobre a esperança do Evangelho. Aquilo que nós outrora estávamos desesperançosos, agora nós temos esperança em Jesus. Nós temos algo que nos dá salvação, que é Jesus Cristo. E Ele morreu na cruz do Calvário para que a gente tivesse relacionamento com o Pai novamente. E, querido, nós estamos vendo a vitória de Jesus sobre o auto-engano. Tudo aquilo que nós vimos sobre o pecado, nós conseguimos ver a vitória de Jesus sobre o pecado. Nós vimos também sobre o auto-engano e alguns perigos que o auto-engano tem como consequência sobre nossas vidas. E nós listamos aí a cegueira espiritual, nós listamos também sobre o julgamento para a condenação, nós vimos também a destruição e a ruína que o auto-engano gera em nosso coração, e também, entre muitas outras, mas a perda da sabedoria. E, queridos, nós vemos que através da esperança de Jesus, a esperança do Evangelho, Jesus triunfa sobre o auto-engano. E é isso que nós vamos estudar essa manhã. Nós vamos ver aí na Santa Palavra do Senhor a vitória de Jesus sobre o auto-engano. E a primeira certeza dessa vitória de Jesus sobre o auto-engano é a revelação da verdade. Nós lembramos que o auto-engano, ele é uma mentira que nós mesmos produzimos no nosso coração. É uma inverdade que nós geramos dentro do nosso coração e que muitas vezes nós só ficamos nesse auto-engano. E E nós vamos ver isso, que a primeira certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano é a revelação da verdade. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 17, onde diz o seguinte: Porque a lei de Deus foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então nós estamos vendo aí que João Batista está dando testemunho sobre a pessoa de Jesus. João Batista foi o último dos profetas. João Batista também veio dizer, ele veio ser a voz que clama no deserto, endireitai as veredas para o Salvador, preparai o caminho do Salvador. E João Batista ele está falando dessa verdade sobre Deus. Olha, a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade, a graça e a verdade. Olha, não vivam mais no engano do coração de vocês. Não vivam, mas vivam agora pela graça e pela verdade
que veio por intermédio de Jesus Cristo. E nós vamos ver também outra citação sobre essa revelação da verdade, no livro de João ainda, no capítulo 8, nós vamos ver o versículo 32, onde vai estar escrito o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele está defendendo a sua missão e autoridade, e logicamente perante os fariseus, perante as autoridades judaicas da época, que estavam indo contra ele, dizendo que ele era um herege, que ele simplesmente estava falando que era filho de Deus, mas como que um homem podia ser o filho de Deus? Eles não entendiam, eles estavam cegos nisso tudo. Nós vamos ver mais aqui para frente, mas em primeiro lugar, nós vamos ver que a vitória de Jesus sobre o auto-engano, a primeira vitória de Jesus sobre o auto-engano que nós vamos ver é a revelação da verdade. Jesus, ele é a verdade. E aleluia, por isso nós não viveremos mais no engano. A segunda certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano é o confronto com a hipocrisia. A hipocrisia é um dos males que, na maioria das vezes, nós cristãos vivemos. Então, convido você a abrir aí sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 23, o versículo 25, onde vai dizer o seguinte: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Irmãos, isso é uma coisa muito séria. Jesus, ele veio falar para nós, ele veio nos confrontar sobre a hipocrisia. A hipocrisia é algo, é um dos perigos do auto-engano que nós temos no nosso coração. E Jesus veio confrontar isso. Porque muitas vezes nós achamos que nós lemos a Bíblia, nós somos teólogos, nós sabemos e entendemos e um monte de mais coisas, certezas que nós mesmos criamos dentro do nosso coração, mas nós não vivemos realmente a verdade do Evangelho. Outra passagem também que vai dizer algo no mesmo contexto é no livro de Lucas, capítulo 11, o versículo 44, onde vai dizer: Ai de vós que sois como as sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem o saber. Sabe, muitas vezes nós somos rodeados por pessoas que estão aí precisando ouvir uma palavra de salvação, uma palavra de arrependimento, mas nós queremos que essas pessoas saiam do erro, mas nós mesmos estamos nele. E Jesus vai dizer: hipócrita, você que sabe, você que acha que conhece as escrituras, as leis, mas você não vive ela. A minha avó dizia: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É mais ou menos isso, sepulcro caiado. Por fora é muito bonito, a estética é muito perfeita, é bem limpinho. Mas por dentro habita ossos sujos, é o que a Bíblia vai falar, ossos podres, carnes dilacerada. Irmãos, Jesus veio para confrontar essa hipocrisia do nosso coração, que sejamos confrontados realmente todos os dias e que possamos viver a verdade de Cristo sobre nossas vidas e anulando este auto-engano sobre nós. É o que nos leva à terceira certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano, que é o chamado ao arrependimento, aleluia. Nós vamos ver isso no livro de Marcos. Volta um pouquinho aí a sua Bíblia. Livro de Marcos, capítulo 1, nós vamos ver o versículo 14 e 15, onde vai dizer o seguinte: Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus está falando aqui que depois, quando ele volta para a Galiléia, ele recebe a notícia que João, seu primo, seu parente, foi preso. E João Batista, ele
pregavam o arrependimento e o batismo. São essas coisas que uma é apenas simbólico, mas o arrependimento que vem através do Espírito Santo sobre nossas vidas, é Ele quem sela a nossa vida, nossa vivência cristã. É o Espírito Santo que sela com arrependimento. E não só o arrependimento raso no nosso coração, mas realmente aquilo que nós proferimos e vivemos depois. O batismo, ele é só um simbolismo de que nós cremos em Jesus e estamos vivendo como Ele quer. Mas o arrependimento dentro do nosso coração é a marca. É a marca de que nós somos diferentes do mundo. E Jesus veio também, depois que seu primo foi, o seu parente foi preso, Jesus deu continuidade aqui ao Evangelho de Deus, no versículo 14. Jesus, ele falava sobre o arrependimento dos céus, a ligação que nós precisamos ter novamente com Deus, a, a, a conectividade, o relacionamento com o Pai novamente. Ele vai dizer o seguinte: o tempo está cumprido. Tudo que o Pai tinha planejado estava sendo cumprido em Jesus ali. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não, não basta somente crer, segundo o que Jesus está falando aqui. Nós precisamos não basta apenas nos arrepender, porque arrependimento sem crer no Salvador que pode nos redimir é em vão. Então nós precisamos nos arrepender e nós precisamos também crer no Evangelho de Jesus. Ele é o Evangelho, ele é as boas novas para as nossas vidas. Querido, nós vamos ver também a quarta certeza, a quarta certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano, que é a libertação da escravidão. Lembram-se que nós vimos que o auto-engano, ele nos escraviza, ele prende as nossas mãos nessas certezas que nós colocamos no nosso coração, que nós criamos. E agora, a certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano é a libertação da escravidão. Vamos ler comigo no livro de João? Livro de João, capítulo 8. Nós vamos ver aí no versículo 34 a 36, onde vai dizer o seguinte: replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia! Que o Senhor Jesus, nessa manhã, nos liberte do auto-engano e que nós possamos ser libertos dessa escravidão, dessa escravidão que o pecado, através do auto-engano, nos coloca em correntes invisíveis, correntes do próprio coração, da nossa própria mente. E eu convido você também a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 6, os versículos 17 e 18 vão dizer o seguinte: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Quando nós éramos escravos do pecado, agora, porque nós obedecemos à doutrina de Cristo, agora nós obedecemos de coração. Não é de qualquer maneira, mas de todo o nosso coração. E uma vez que nós fomos libertos do pecado, hoje, nós agora somos servos da justiça. Esses servos aqui tem a ver com um servo que é livre. É um servo que tem mordomias. Queridos, nós somos servos de Cristo, nós somos sim escravos de Cristo agora, mas não para condenação, mas para liberdade. Liberdade na justiça, liberdade do pecado, liberdade desses auto-engano que nós vivemos em nossa vida, através
de Jesus, porque foi Ele quem conquistou essa vitória para nós. E por nós. Queridos, nós também poderíamos ver aqui, vamos ver só mais uma referência. Deixa eu ver, acho que dá tempo ainda. Nós temos ainda algumas outras certezas sobre a vitória de Jesus. Eu vou deixar todo descrito depois para vocês podem acompanhar. Mas uma quinta certeza da vitória de Jesus sobre o auto-engano também seria a iluminação espiritual. Em João 1, nós vamos ver isso. Se você puder acompanhar comigo, João 1, no versículo 4 e 5, onde João Batista vai escrever: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Elas não prevaleceram contra ela. Essa luz que vem iluminar na escuridão onde o pecado, onde o auto-engano nos coloca, Jesus, ele é essa luz que resplandece. E nós poderíamos falar sobre isso, sobre essa vitória de Jesus, sobre o pecado, sobre o auto-engano durante o dia todo. Mas o que tem que ficar gravado no nosso coração nessa manhã é que a esperança do Evangelho de Jesus é o que nos coloca nesse caminho de santificação e que nos leva para um relacionamento com o Pai novamente, que nos liberta desse auto-engano, que nos livra das correntes do pecado, mas que nos torna escravos de Cristo para a libertação, para a iluminação da nossa mente, para a remissão dos nossos pecados. Queridos, que nessa manhã isso fique gravado no nosso coração. Jesus Cristo venceu. E por ele ter vencido, nós somos livres do auto-engano. Não fique preocupado, mas fique atento, vigiai e orai. Porque o diabo, vosso adversário, ele está em derredor, bramando como leão, esperando a quem possa tragar. É o que Jesus Cristo vai dizer aos seus discípulos. Então nós precisamos vigiar e orar, para que a gente não caia mais no auto-engano, para que não caiamos mais em tentação através do pecado, mas para que nós possamos viver vitoriosamente sobre o auto-engano e sobre o pecado juntamente com Cristo. Que nessa manhã você possa fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade que nós tivemos para ouvir a Tua palavra e realmente entendermos que Jesus é vitorioso. Como diz aquela música, né? Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível é. Aleluia. Feche os olhos então. Senhor, nosso Deus soberano, nós bendizemos o Teu nome e te agradecemos, Pai, nessa manhã, porque por mais um dia o Senhor nos ensinou sobre o Teu poder, sobre as circunstâncias que nós passamos em nossas vidas, sobre o pecado, sobre o auto-engano. O Senhor é vitorioso e o Senhor nos concede esse privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, de sermos um povo separado, um povo escolhido. Obrigado, porque o Senhor Jesus veio ser essa revelação da verdade, onde quebra o poder do auto-engano, da mentira que nós geramos dentro de nós mesmos e que muitas vezes nós colocamos ela acima da tua verdade, mas o Senhor veio como uma luz, porque o Senhor é a luz que resplandece no meio das trevas. E nós somos gratos a ti porque o Senhor estendeu as tuas mãos e trouxe nós para o reino do Filho do seu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usaste homens na tua palavra para dar essa certeza, para viverem essa certeza e trazer essa certeza para nós sobre a vitória de Jesus sobre o auto-engano. Fique conosco nesse dia. Que nós não sejamos mais enganados por nós mesmos, pelas mentiras que nós criamos, pelas mentiras que nós geramos dentro do nosso coração, da nossa mente, mas que nós possamos viver a liberdade em Jesus Cristo, porque Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Nele não há caminhos tortuosos, não há caminhos que nos levam à perdição, mas o caminho que Jesus tem para as nossas vidas, em que nós precisamos andar, é um caminho que leva à vida, porque Ele é a vida, não é uma morte. Ele não nos leva mais à morte espiritual, mas à vida em Deus, um relacionamento em Cristo novamente.
Ele é a verdade que nos liberta do auto-engano. Obrigado, Senhor. Permaneça conosco nessa manhã e nesse dia também, e que nós possamos ser mais parecidos com Jesus a cada manhã. Fique conosco, é o que nós pedimos. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Queridos, que Deus muito nos abençoe nessa manhã e que nós possamos viver essas verdades de Deus sobre nossas vidas, essas certezas de Deus no nosso coração, porque Jesus, ele venceu sobre o auto-engano. Que Deus te abençoe e que nós possamos nos encontrar amanhã novamente. Graça e paz a todos vocês, queridos. Até logo!